Sejam bem-vindos, saudosos amigos. Em 1989, Bebeto era o grande nome do Flamengo, artilheiro, ídolo da torcida e titular da seleção brasileira. Mas nos bastidores, Eurico Miranda preparava um dos maiores golpes da história do futebol brasileiro. Enquanto o Flamengo acreditava que renovaria com seu craque, o Vasco se preparava para dar o bote. E conseguiu, Bebeto virou a casaca e se tornou ídolo em São Januário. Hoje vamos relembrar essa saudosa história e contar todos os detalhes para você. Mas antes, já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim você ficará por dentro de todas as novidades do canal. E ajude o nosso canal a continuar crescendo. Deixe sua contribuição clicando no botão Valeu Demais aqui embaixo. Então vamos ao que interessa. Com a eleição de Ricardo Teixeira como novo presidente da CBF, uma reformulação foi feita dentro da entidade. Eurico Miranda foi indicado como diretor de futebol e montou sua nova equipe de trabalho. O novo supervisor de futebol era Paulo Angione, do Vasco da Gama. O novo técnico, Sebastião Lazzaroni, ex-Vasco da Gama. E até o roupeiro Severino era do Vasco. A imprensa não perdoou e dizia: é o Vasco da Gama no comando do futebol. A diretoria do Flamengo fez duras críticas à indicação de Eurico, que numa mescla de ironia e habilidade respondeu: só o tempo vai comprovar minha competência e isenção a serviço do futebol brasileiro. Guarde bem essas informações, pois serão vitais para a história. No dia 22 de fevereiro, Sebastião Lazzaroni fez sua primeira convocação para a seleção. Dos 23 convocados, 11 jogavam no Rio de Janeiro, 5 no Vasco, 5 no Flamengo e 1 no Fluminense. Com a proximidade do encerramento do seu contrato com o Flamengo, Bebeto declarou: eu pretendo nunca sair daqui, confessando-se um apaixonado pelo clube que o contratou em 1983 e onde desejava encerrar sua carreira. Bebeto recebia 350 cruzados novos mensais e, segundo ele, precisou até vender seu carro para resolver problemas financeiros. Lembrando que o valor do salário mínimo em fevereiro de 1989 era de R$ 63,90. Portanto, Bebeto ganhava pouco mais de 5 salários mínimos por mês. A nova pedida de Bebeto não foi revelada, mas era certo que giraria em torno de 5 mil cruzados novos mensais. O jogador desejava um contrato de 6 meses, com direito à participação em cotas de amistosos, prêmios por artilharia e por convocação para a seleção brasileira. Jorge Gelau dizia que o Flamengo aceitava muitas das reivindicações, que até considerava justas, mas algumas coisas não poderiam ser atendidas, e ainda apostou: antes do dia 10 de março o contrato estará acertado. De qualquer forma, pela lei do passe, a partir do final do contrato, o Flamengo ainda teria 7 dias para apresentar uma proposta e fazer um seguro. Com esse seguro, Bebeto ficaria obrigado a jogar por mais 30 dias no clube após o final do contrato. No dia 28 de fevereiro de 89, o contrato de Bebeto com o Flamengo chegou ao fim. Uma reunião entre seu procurador e o clube foi marcada para a renovação de contrato, e a expectativa era de que a renovação aconteceria até no máximo dia 10 de março. No dia 2 de março, o Flamengo fixou o passe de Bebeto, entregou o seguro e a proposta de renovação à Federação Carioca. A partir do dia 3 de março, o clube teria 30 dias para renovar o contrato. Se isso não acontecesse, qualquer clube poderia adquirir o jogador, desde que depositassem 3,84 milhões de cruzados novos. No dia 3 de março, Bebeto renovou seu contrato por apenas 4 meses. Agora ele se tornava um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro, recebendo 8 mil mensais. Já seu passe foi fixado em 2 milhões de dólares. Bebeto seguiu jogando pelo Flamengo e sendo convocado por Lazzaroni para a seleção brasileira. O Flamengo foi o campeão da Taça Guanabara, vencendo o Vasco por 3-1, com 2 gols de Bebeto. Ele saiu consagrado como artilheiro da competição com 12 gols. O detalhe da partida ficou por conta da torcida do Vasco, que antes do jogo pegou no pé de Bebeto, gritando em coro: chorão, chorão, chorão. No dia seguinte, Bebeto confirmou que havia recebido uma proposta do Bayern de Munique, que já teria acertado tudo com o artilheiro. No dia 25 de abril, Bebeto e seu procurador José Moraes anunciaram que o jogador ficaria no Flamengo até o final do seu contrato. Em entrevista na Gávea, Bebeto admitiu que continuaria no Flamengo caso sua família pedisse. Já a esposa do jogador Denise afirmou: eu acho que ele deve ficar no Flamengo, esta é a casa dele. A proposta do Bayern de Munique era de 1 milhão e 200 mil dólares por um contrato de 3 anos, cerca de 35 mil dólares por mês. O atacante aceitaria ficar no Flamengo se o clube apresentasse uma proposta entre 15 e 20 mil dólares mensais. Na festa que homenageava os craques da Taça Guanabara, Bebeto era o mais festejado. Chegou até a dar um autógrafo para o então presidente do Fluminense, Fábio Egito. No dia 1º de maio, Bebeto disse:
Eu não quero ir, mas preciso, a proposta é irrecusável. Mesmo assim, continuou disputando a Taça Rio e atuando em amistosos pela seleção. No dia 10 de maio, os alemães do Bayern de Munique anunciaram que estavam desistindo da contratação de Bebeto e voltaram suas atenções para o húngaro Detari. Mas 8 dias depois, o procurador José Moraes afirmou que recebeu uma ligação da Alemanha, confirmando a vinda dos dirigentes do Bayern ao Rio no dia 27 para fechar a contratação. A novela continuava. No dia 19, o presidente do Bayern desmentiu o procurador do jogador, garantindo que não havia negociação em andamento com o Bebeto. O jogador respondeu, tentando encerrar o assunto: "Parem de falar da Alemanha. O que eu mais quero é ser campeão pelo Flamengo." No dia 24 de maio, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Jorge Elal, disse que apresentaria a Bebeto na semana seguinte uma proposta oficial de renovação por pelo menos mais 6 meses. Mas o presidente Gilberto Cardoso Filho foi mais cauteloso. Disse que o clube só apresentaria uma proposta após o dia 11 de junho, ao fim do segundo turno do estadual. Antes disso, não há motivos. Não temos propostas pelo jogador e vamos apresentar uma proposta para tentar acabar com a novela. No dia 30 de maio, o Flamengo recebeu um fax do Bayern solicitando a visita de Bebeto à Alemanha, entre os dias 5 e 9 de junho, para conhecer as instalações do clube. No mesmo fax, pediam que o jogador participasse de um treino com o elenco do clube. Gilberto Cardoso rebateu, respondendo que se os alemães desejavam comprar o passe do atleta, deveriam vir ao Brasil para negociar. No dia 1º de junho, Bebeto e seu procurador se reuniram com o presidente do Flamengo e receberam autorização para viajar à Alemanha. A expectativa era que Bebeto acertasse em definitivo com o Bayern após o Fla-Flu de domingo, mas a história mudou mais uma vez. No sábado, o Bayern cancelou a viagem do jogador, alegando que precisava de mais tempo para decidir. A torcida criticava Bebeto, que desabafou: "Não estou preocupado com a transferência. Se ela acontecer, tudo bem. Se não se concretizar, eu fico no Flamengo com o maior prazer." Já o vice-presidente do clube, Joseph Berenstein, foi direto: "Agora vamos esperar até o dia 30 desse mês. Ou o Bebeto renova pelas bases que vamos oferecer, sem pensar nos dólares que ganharia no exterior, ou vai ficar sem jogar." No dia 7 de junho, o Bebeto soube que o Bayern havia desistido de vez da negociação. Segundo ele, o motivo foi um telefonema do presidente do Flamengo à Alemanha, pedindo que qualquer tratativa fosse adiada até o fim do Campeonato Carioca. E disse: "O José Moraes ligou para a Alemanha e o pessoal confirmou que o Flamengo pediu para adiar a negociação. É claro que fiquei surpreso com isso, não esperava algo assim." Enquanto isso, o Botafogo foi campeão da Taça Rio. E no dia 12 de junho, Bebeto declarou que seu destino agora poderia ser a Itália, possivelmente na Atalanta, time do atacante Evair. Após 27 anos, Botafogo e Flamengo voltavam a decidir um título regional. No primeiro jogo, no dia 18 de junho, empate sem gols. 3 dias depois, o Botafogo venceu por 1-0, gol de Maurício, e conquistou o título estadual após 21 anos. Apesar do vice-campeonato, o Bebeto terminou como artilheiro do torneio, com 18 gols. Logo após o fim do Campeonato Carioca, Bebeto viajou para a Europa ao lado de seu procurador, que não revelou o destino exato. Não posso dizer que país ele vai, mas é um clube potente, que tem dinheiro, disputa a Copa da UEFA e tem um jogador brasileiro. No dia 25 de junho, o Bebeto foi convocado por Sebastião Lazzaroni para a Copa América. No fim do mês, Jorge Elal confirmou que o Flamengo não havia recebido nenhuma proposta pelo jogador, e nem mesmo o procurador de Bebeto apareceu na Gávea. Na estreia da seleção na Copa América, vitória por 3-1 sobre a Venezuela. Bebeto marcou o primeiro gol, mas foi substituído no intervalo. No mesmo dia em que o Brasil estreou na Copa América, o presidente do Vasco, em silêncio, ligou para o procurador de Bebeto, que inicialmente achou que se tratava de um trote. No dia seguinte, Moraes e Calçada se reuniram. Após ouvir as pretensões do jogador, o dirigente vascaíno afirmou que, caso não houvesse acordo com o Flamengo, estaria disposto a fazer uma proposta. Na segunda partida da seleção, empate sem gols com o Peru, o que levou Lazzaroni a mexer no time. Para o terceiro jogo, Bebeto e Romário foram barrados. O ataque começou com Renato Gaúcho e Baltazar. Já no dia 4 de julho, o procurador de Bebeto se reuniu com a diretoria do Flamengo, apresentou a proposta e informou que um clube brasileiro estava interessado no jogador. O Flamengo ofereceu 250 mil cruzados novos, e Berenstein foi categórico: "Não damos um centavo a mais", acreditando se tratar de um blefe do procurador. Na Copa América, mais um empate em 0-0, dessa vez contra a Colômbia. Bebeto entrou aos 14 minutos do segundo tempo.
Na última partida da fase de grupos, o Brasil venceu o Paraguai por 2-0, com 2 gols de Bebeto, garantindo vaga no quadrangular final. No mesmo dia, Moraes foi à residência de Calçada, que lhe disse: "Agora é com o Eurico que você vai negociar." Na primeira partida da fase final, vitória por 2-0 sobre a Argentina, atual campeã do mundo, e Bebeto marcou mais um. Já Eurico Miranda acertou todos os detalhes do contrato com o atacante em plena concentração da seleção, no Hotel Intercontinental. Com o encerramento do contrato no dia 30 de julho, Bebeto revelou estar pensando em parar de jogar até o final do ano, para que, nesses 6 meses, seu passe desvalorizasse e ele mesmo pudesse comprá-lo. Pelos cálculos do procurador José Moraes, com base na legislação vigente do futebol brasileiro, Bebeto poderia adquirir seu próprio passe por 5 milhões de cruzados novos. Na segunda partida do quadrangular final da Copa América, o Brasil venceu o Paraguai por 3-0, com 2 gols de Bebeto. Antes da partida decisiva contra o Uruguai, o atacante não queria nem ouvir falar em transferência para o exterior. Disse que após o torneio se reuniria com seu procurador para definir o futuro. O Brasil foi campeão da Copa América após 40 anos e Bebeto terminou como artilheiro da competição. E ao ser questionado sobre sua transferência, respondeu: "O momento é de curtir a grande conquista, depois pensar no meu destino." Já uma emissora de TV chegou a especular que ele poderia ir para o Vasco. No dia seguinte, Bebeto praticamente descartou a permanência no Flamengo. O clube ofereceu 10 mil cruzeiros novos por mês e luvas de 2,2 milhões de cruzados novos por 2 anos de contrato. Bebeto desabafou: "O Flamengo não me deu valor, não entendo os dirigentes. Venderam tantos jogadores e não podem me fazer uma boa proposta para renovar?" E completou: "O Jorge Elal até que foi bom para mim, mas o presidente Gilberto Cardoso parece que não demonstrou muito interesse." No dia 17 de junho, Elal e Bebeto se reuniram. O vice-presidente afirmou que o jogador insistia na existência de um industrial interessado em comprar seu passe, mas o Flamengo não havia recebido nenhuma comunicação do interessado. Sobre os boatos envolvendo o Vasco, o presidente do clube, Antônio Calçada, que estava em Portugal com Gilberto Cardoso, garantiu que o clube cruzmaltino não tinha interesse em Bebeto. E Gilberto Cardoso foi enfático: "Não existe nenhuma possibilidade de o Bebeto acabar no Vasco. Isso é uma grande besteira. Bebeto pode até não continuar no Flamengo, mas para o Vasco ele não vai." 2 dias depois, a realidade era outra. Vasco e Flamengo entraram em guerra por Bebeto. Enquanto Calçada negava o interesse, os dirigentes da CBF, Eurico Miranda e Paulo Angione, que acompanharam Bebeto durante toda a Copa América, atuavam nos bastidores para levá-lo a São Januário. Em entrevista, Bebeto disse: "Nunca tinha passado pela minha cabeça essa possibilidade. Fica difícil me imaginar vestindo a camisa do Vasco contra o Flamengo. Mas sou profissional e brevemente serei pai. Tenho uma família grande, por isso não posso descartar nenhuma possibilidade." O Flamengo fixou na Federação Carioca o passe do jogador em 7,5 milhões de cruzados novos. E caso o Vasco depositasse a quantia, Bebeto seria jogador do clube. A revolta tomou conta da torcida rubro-negra. No jogo de estreia do Flamengo na Copa do Brasil contra o Paysandu na Gávea, torcedores atearam fogo em um boneco que simbolizava o procurador do jogador, José Moraes. As chamas se alastraram pelas cadeiras do estádio. O Flamengo decidiu recorrer à justiça para tentar impedir a transferência. José Moraes voltou a criticar a diretoria do Flamengo, acusando o clube de desinteresse na renovação e afirmando que 2 clubes estavam dispostos a pagar pelo passe, Vasco e São Paulo. Internamente, ninguém no Flamengo acreditava que um clube brasileiro depositaria os 7,15 milhões de cruzados novos exigidos. Mas no dia 23 de julho, Bebeto rompeu de vez com o Flamengo. O clube fez uma proposta de 700 mil por ano, metade do que o outro clube brasileiro havia oferecido. O Vasco, por sua vez, anunciou que tinha 23 milhões reservados para contratar Bebeto. O montante foi reunido com a venda de Giovani e as aplicações de recursos nas saídas de Romário, Donato, Mauricinho e Fernando. Somente no dia 24 é que os dirigentes do Flamengo se convenceram de que o Vasco realmente estava na disputa para contratar Bebeto. No dia seguinte, poucas horas do fim do prazo para a renovação com o Flamengo, Bebeto admitiu que já havia acertado um contrato com o Vasco. Desesperados, os dirigentes do Flamengo ainda tentaram uma última cartada, levando a Teresópolis uma proposta de 500 mil dólares. Mas o jogador foi direto, só assinaria caso o Vasco desistisse da contratação. A partir do dia 26, qualquer clube que depositasse o valor do passe de Bebeto na conta do Flamengo teria o atacante da seleção. No mesmo dia, o Flamengo conseguiu uma liminar suspendendo o depósito, alegando que a medida visava resguardar os interesses do clube.
Sem poder fazer o depósito na federação devido a liminar, o Vasco optou por depositar em juízo os 6.528.000 cruzados novos, já descontados os 15% a que Bebeto tinha direito. A diretoria do Flamengo denunciou Eurico Miranda, acusando-o de usar seu cargo na CBF para aliciar o jogador. No dia 28 de julho, o Vasco conseguiu caçar a liminar e a transação foi concluída. Foi o próprio Bebeto quem depositou o cheque na Federação Carioca de Futebol. Já Eurico Miranda não perdeu a oportunidade e provocou o Flamengo. O Vasco não deixou ele ir para o exterior e deve ser aplaudido por isso. Pena que eu não estou no Vasco para impedir que outros possam ir embora. Já Paulo Angione se defendeu. Conversei com alguns jogadores sobre a importância de tê-los em São Januário, mas procuro não misturar os papéis. Já o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, saiu em defesa de Eurico. O que houve no caso de Bebeto foi pura incompetência do Flamengo. Na Gávea, Gilberto Cardoso Filho anunciou retaliações contra o adversário. Já Antônio Calçada, que ainda estava em Portugal, disse que nada pôde fazer para evitar a compra do passe. Bebeto estreou com a camisa do Vasco no dia 17 de setembro, na partida contra o Santos na Vila Belmiro. O time carioca venceu por 2-1 de virada, com um gol do novo reforço. No dia 5 de novembro, pela 13ª rodada do Brasileirão, finalmente Bebeto e o Flamengo se reencontraram. Quase 60.000 torcedores lotaram o Maracanã para ver a Sele Vasco contra o Flamengo de Zico e Júnior. Mas quem brilhou mesmo foi o centroavante Bugica, vindo dos juniores do Flamengo, que marcou os 2 gols. Bebeto ainda foi expulso após confusão com o goleiro Zé Carlos. O Vasco terminou o ano como campeão brasileiro. Bebeto participou de 12 partidas e marcou 6 gols. O jogador permaneceu no Vasco até 1992, quando foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 18 gols. Após a competição, o La Coruña pagou 2,5 milhões de dólares para levá-lo à Espanha. Em 1996, Bebeto deixou o La Coruña e no dia 3 de junho se apresentou ao Flamengo para reeditar a dupla do Tetra com Romário. Mas os dois jogaram juntos apenas 2 partidas. Logo depois, o baixinho foi vendido ao Valência. Visto com desconfiança por parte da torcida, Bebeto foi vaiado e ouviu pedidos pela volta de Romário. Ainda em 1996, acabou acertando seu retorno ao futebol espanhol, dessa vez para o Sevilha. Em 2001, já com 37 anos, Bebeto voltou ao Vasco da Gama, novamente para reeditar dupla com Romário, que estava com 35. Sua passagem foi discreta, fazendo apenas 8 partidas e marcando 2 gols. E aí, você gostou dessa saudosa história? Então não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade do canal. E se quiser apoiar o nosso trabalho, é só clicar no botão Valeu Demais aqui embaixo e deixar sua contribuição. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos, falar de futebol é sempre legal. E você, tem alguma sugestão de tema para um próximo vídeo? Deixe aqui nos comentários. Quem sabe a próxima história não será a sua sugestão. Muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima!